Olha o cabelo da dona de casa. Deus abençoe. Bom dia, gente. Hoje, quarta-feira, tô começando esse vlog, que é pra ser o vlog de leitura de É Assim Que Acaba, livro da Colleen Hoover. Esse barulho é a chaleira esquentando água. Comecei ontem a ler Assim Que Acaba, um dos meus projetos pra esse ano, né? Por causa do filme que lançou no ano passado e tá dando esse monte de treta. Essa treta vai longe. Logo nas primeiras páginas... Oi, meu filho. Ontem de noite eu li uns 5% do livro. E logo nas primeiras páginas eu entendi, eu lembrei do porquê que eu demorei tanto tempo pra ler. Acho que o filme ficou uma coisa tão impessoal que eu consegui assistir sem me lembrar do porquê que eu tinha um pouco de medo de ler esse livro. Uma coisa que eu preciso avisar nesse começo desse vídeo, pra quem já viu outros vlogs de leitura aqui do canal, como o vlog de A Paciente Silenciosa ou o vlog de Corte de Espinhos e Rosas, sabe que o objetivo desse vlog é compartilhar a minha experiência de leitura. Então vai ter spoilers, pode ter spoilers, vai depender das minhas reações em determinados momentos do livro. Esse livro já lançou há 1000 anos. Eu geralmente tento fazer esses vlogs com spoilers de obras mais antigas, justamente pra não atrapalhar quem tá lendo um livro que lançou agora e tal. Eu acho que é mancada. Deixando esse grande aviso aqui, pra ninguém depois dizer que eu não avisei. Vou tentar vir aqui atualizar a cada 5%, talvez. Vai depender da minha rotina e dos próximos dias. Que pelo meu cabelo, vocês podem ver, olha meu cabelo. Dá pra ver que sã eu não tô, né? E é isso. Nos falamos quando eu tiver lido mais um pouquinho. Eu acabei de ler Ainda Estou Aqui e foi uma leitura bem pesada. Provavelmente já saiu resenha no canal quando vocês estiverem vendo esse vídeo, então vão lá conferir. E foi super emocionalmente... socorro! Apesar de ser um livro incrível. Então eu tô chegando pra É Assim Que Acaba, já sabendo que vai ser uma temática super sensível também. Gente, mas assim, se forem leituras boas, meu psicológico que se também, né? E aí, galera? Ai! Li mais uns 15% ontem. Colleen Hoover, gente, é aquela coisa assim envolvente, né? Ela é uma ótima autora, ela sabe muito bem construir uma narrativa, ela sabe muito bem construir os personagens, ela sabe muito bem te engajar na história, te fazer sentir coisas junto com os personagens. E às vezes deixar passar algumas questões que a gente talvez devesse pensar sobre durante a leitura. E enfim, eu tô ali naquele começo, naqueles primeiros 20% em que a gente tá se apaixonando pelo Ryle, né? Junto com a Lily. E a gente sabe onde isso vai dar. Eu pelo menos sei onde isso vai dar, porque esse é um livro que fala sobre doméstica, e mesmo eu sabendo exatamente para onde essa história vai, a gente se apaixona pelo Ryle junto com a personagem, a gente cai nos encantos dele, e eu acho que esse é o maior trunfo desse livro, assim, porque ela consegue descrever como é fácil cair nos encantos de uma pessoa que é extremamente manipulativa, né? Ela é manipuladora, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe a coisa certa a dizer pra fazer tu te encantar, pra fazer tu ceder. Então eu acho que esse é o maior trunfo desse livro, assim, porque a Colleen Hoover consegue descrever isso com muita sutileza no começo. Vamos ver os próximos capítulos. Ela escreve muito fluidamente e tu não percebe que tu tá caindo naquele papo. A Colleen Hoover também levanta esse questionamento nesses primeiros porcento do livro, porque a Lily, ela presencia doméstica em casa com os pais dela e ela se questiona, ela sente raiva da mãe dela por não ter saído daquele relacionamento, ela se questiona do porquê a mãe dela não saiu dali, a forma como ela tá simultaneamente, que ela tem essa raiva, ela sente essa raiva, porque nesse começo de livro o pai dela morreu e ela não sentiu nada. Ela ficou aliviada do pai dela ter morrido. Então, simultaneamente que ela se questiona nesse começo sobre o porquê que a mãe dela não saiu desse relacionamento, ao mesmo tempo ela tá caindo nos tentáculos
de uma pessoa e não tá percebendo. Essa ironia desse começo da Lily. Por que ela não saiu desse relacionamento e ao mesmo tempo caindo lentamente nos encantos de uma pessoa que é claramente manipulativa? Pra mim, esse é o ponto alto desse começo e acho que é talvez esse maior trunfo da escrita da Colleen Hoover. Eu entendo o hype, eu entendo o valor, na verdade, desse livro comunicar com uma audiência, com leitores, principalmente leitoras, jovens adultas, sabe? Eu tô lendo esse livro mais rápido do que eu pensei que eu leria. Eu acho que vou começar aí o terceiro dia de leitura. E eu já tô em 45%, gente. Já tô praticamente na metade do livro. Oi, meu filho. Cadê o oi? Dê oi pra câmera. Olhar. E aí... Não pode. Tá doidão, pô. Acho que a Colleen Hoover tem questões, é uma autora meio polêmica, né? Mas é inegável que ela traz muitos novos leitores justamente por isso, porque ela te fisga muito nas histórias. As histórias dela são muito, identificáveis, pegam muito no fígado, porque pegam em algum sentimento específico nosso, seja raiva, a curiosidade de saber o que vai acontecer naquele assunto, o que vai acontecer com aquele personagem que, por qualquer motivo que seja, a gente se identificou, ou no caso de É Assim Que Acaba, pelo menos pra mim, como eu já conheço a história, por causa do filme, me pega muito querer saber como que ela vai desenvolver isso, como que ela vai destrinchar. E nesses 45%, beleza, a relação agora, essa parte que eu li de ontem pra hoje, focou muito no Atlas, né? Na relação dela com o Atlas. Que inicialmente eu fiquei amiga. Tu botou uma pessoa desconhecida pra dentro da tua casa, mas enfim. É fofinho a relação que eles constroem ali na adolescência e tudo mais. Mas pra além disso, mesmo nos poucos capítulos que envolveram a relação dela com o Ryle, que agora já tá mais evoluída, eles já estão se pegando. As mini red flagzinhas, assim, que dá pra identificar. E como elas parecem muito sinais de que ele tá apaixonado inicialmente. Parecem muito sinais de que ele tá tão enlouquecido por ela, que ele brotou na casa dela do nada, sem avisar. Que ele se convidou pro jantar com a mãe dela. E a gente que tá de fora e já sabe que vai dar merda, consegue perceber essa nuance de ele tá cercando ela. E a gente, já sabendo qual é o contexto, o plot dessa história, a gente já lê mais atenta. E eu acho que essa é a maior força de histórias como essa, que abordam assuntos tão delicados, tu aprender mesmo a identificar essas nuances na vida real também. Eu já estou em aproximadamente 65% de É Assim Que Acaba. Chegamos agora na parte em que o Ryle, a autora vai começando a descrever algumas das reações físicas do Ryle com a Lily, e a gente vai entendendo por que ele é um lixo, né, um merda. A gente descobre ali, rola uma tentativa de justificativa de que quando ele era criança, ele foi um dos milhares de casos que a gente vê acontecer nos Estados Unidos, em que a criança acha uma arma, vai brincar e acaba atirando no coleguinha. Nesse caso, o coleguinha é o irmão dele, né? E aí ele revela isso porque no começo do livro, quando eles estão lá no rooftop e eles se conhecem, né, o Ryle e a Lily, ele chega a comentar que ele é médico, neurocirurgião, fez uma cirurgia, perdeu um menininho que tinha acontecido isso, tinha tomado um tiro porque ele e um amiguinho encontraram uma arma. E aí, por isso que ele tava puto, porque foi uma coisa que aconteceu com ele também. Ele acabou matando o irmão dele quando ele era criança. É uma justificativa para as coisas que acontecem no livro, os momentos em que ele é podre, as explosões de raiva. É uma coisa que aconteceu, né, na vida dele, que é uma merda com certeza. Nem por isso ele deveria estar por aí batendo em mulheres, né? A interpretação que eu tenho é que ela coloca isso propositalmente ali, porque é uma coisa que acontece na vida real. As mulheres sofrem com esses comportamentos fisicamente violentos de homens e às vezes existem justificativas de sofrimentos que eles passaram na vida, mas não é uma justificativa de verdade, né? Tipo assim, todo mundo já se fudeu bastante na vida,
um monte de gente passa um monte de coisa, e se a gente tornar isso como uma justificativa pra gente ser violento uns com os outros, vamos à barbárie, né? Porque é isso, né? A Lily, ela é filha de um casamento que também era fisicamente abusivo, e ela, nesses momentos, nesses rompantes de raiva, de fúria do Ryle, ela se percebe no lugar da mãe dela, né? Ela se enxerga em momentos que ela julgou a mãe dela por não reagir, e ela também não reage. Eu sei que as coisas de divulgação que a Colleen Hoover fez a respeito desse livro são meio, sei lá, mas eu gosto das propostas de discussão que esse livro traz, sabe? Ainda que ele traga desse jeito nesses personagens. E acho que a Colleen Hoover era uma pessoa boa pra ter feito isso mesmo, porque ela sabe fazer a gente se apaixonar pelos personagens, ela sabe fazer a gente compreender a Lily, a gente estar de fato na cabeça da Lily, e faz a gente se apaixonar pelo Ryle também. E também ficar meio tipo, mas será que é uma justificativa ele ter passado por isso na infância? É por isso que ele tem rompantes de raiva, mas aí então a gente aceita? E acho que quando a gente, por exemplo, não tem essa experiência, é importante que a gente leia e faça esse exercício de estar na cabeça de uma mulher que tá sofrendo isso, porque nos ajuda a julgar um pouquinho menos, eu acho, sabe? E aí, enfim, uma discussão um pouco menos delicada. Eu não gostei muito da Alyssa, sabia? É a irmã do Ryle, que é Miglis da Lily, né? Porque tá trabalhando na floricultura dela, por diversão, porque ela é riquíssima. E eu tava achando ela maneira, até ela ficar sabendo que o Ryle empurrou a Lily, né? Porque ele empurra a Lily da escada, tipo assim. E aí, quando a Alyssa fica sabendo disso, me incomoda muito que ela tenha pedido, por favor, pra Lily escutar a história do Ryle a respeito desse acidente que aconteceu quando ele era criança, de ter disparado a arma no irmão. Não gostei muito disso. Acho que eu entendi que, tipo, a Colleen Hoover também quis colocar a Alyssa ali nessa posição, porque acontece na vida real, né, de ao invés da mulher na situação a apoiar a outra que está sofrendo a violência, ela tentar ajudar a justificar. Mas enfim, dá um desconforto, né, ver. Esse livro é todo desconfortável, na verdade, mas isso dá uma aprofundada na solidão da Lily ali, porque ela tá sem amigo, assim. Ela tem o Atlas, que é o único que demonstrou o mínimo de racionalidade, no sentido de, beleza, ele é traumatizado, foda, tu não precisa apanhar porque ele é traumatizado na vida dele, tá ligado? Isso do Atlas que eu falei, a gente agora ficou sabendo, né, o que aconteceu com ela e o Atlas quando eles eram jovenzinhos. Ao longo do livro ela vai fazendo esse vai e volta, que ela vai lendo uns diários dela do passado em que ela escrevia sobre o Atlas. O Atlas era um menino que tinha sido expulso de casa em função de violência doméstica do padrasto dele com a mãe dele, e a mãe dele optou por expulsar ele de casa. Ele acaba morando numa casa que estava vazia, abandonada, do lado da casa da Lily. A Lily começa a ajudar ele, levar roupa, levar comida e tal. Eles acabam vivendo uma paixonite adolescente. O pai dele descobre ele no quarto da Lily e espanca ele até quase a morte, porque o pai da Lily também tem essa questão da violência como uma solução para tudo e acaba espancando o Atlas, assim como o faz com a mãe da Lily eventualmente. Tudo é muito tipo assim, tá, o Atlas é o moço bonzinho, mas a solução que ele encontrou para defender a Lily, adivinha o que foi? Violência também. E aí, enfim, eu não tenho conclusões assim muito elaborado sobre esse livro ainda, mas eu fiquei me questionando sobre todas essas coisas, assim. Porque ninguém de fato tá preocupado com a Lily, sabe? Terminei ontem a leitura de É Assim Que Acaba. Eu lembrava mais ou menos desse fato de que a Colleen Hoover inspirou a Lily na mãe dela e o Ryle no pai dela. E pelo que eu entendi também na nota da autora no final, ela inspirou um pouquinho o Atlas no padrasto dela. Eu acho que a forma da Colleen Hoover de narrar essa história é muito única, porque ela é o resultado
dessa relação que foi tóxica e abusiva e violenta, né? Ali no final a gente descobre, né, que a Lily tá grávida do Ryle, e ela descobre isso na noite em que ele comete muitos atos violentos por raiva, por ciúme, enfim, não importa também. E a Colleen Hoover é meio que o bebê daquela relação, é o resultado daquela relação, né? Então eu acho que o aspecto que eu mais posso falar a respeito desse final desse livro é que é interessante ver a perspectiva da filha dessa relação, né? Da filha da mãe dela, da filha do pai dela, que assistiu essa relação se tornar violenta, assistiu a mãe dela conseguir sair dessa relação e decidiu escrever a respeito. E aí, de novo, eu sei que a Colleen Hoover tem inúmeras problemáticas. A principal que eu vi, principalmente nas resenhas desse livro em específico que eu tava lendo ontem, é sobre ela não colocar um aviso de gatilho pra deixar a violência do Ryle meio como um plot twist, assim, pra não interromper a experiência do leitor de se apaixonar junto com a Lily pelo Ryle, né? E de querer, junto com a Lily, dar a segunda chance depois da primeira agressão. Mas aí eu, sei lá, eu discordo dessa posição da Colleen Hoover a respeito de aviso de gatilho. Eu acho que, sei lá, ela é a autora, né? Mas a experiência que eu tive lendo o livro é de que, mesmo sabendo que ele é um lixo, tu tá dentro da perspectiva da Lily, tu vai entender por que ela tá dando essa segunda chance. Tu vai discordar, mas o ponto do livro é justamente a gente entender a perspectiva da mulher que está numa relação dessas e por que ela não consegue sair. E aí tem várias passagens nesse livro que falam muito sobre o porquê dela não sair, porque a Lily, ao longo do livro, ela vai se vendo. O nome do livro é Assim que Acaba. Caso vocês não tenham lido e não tenham interesse de ler, eu vou trazer essa informação. Que o nome do livro é Assim que Acaba, porque a Lily decide largar o Ryle no momento que a filha dela nasce, porque ela descobre que é uma menina no parto. E aí ela se dá conta de que ela quer quebrar essa herança da violência, porque a mãe da Lily apanhava do pai da Lily. Quando o pai da Lily morreu, ela cagou pra morte dele. E aí ela se vê, alguns anos depois, na mesma situação que a mãe dela, e que ela julgou a mãe dela como fraca por não ter conseguido sair por tantos anos e por ter permitido que ela presenciasse aquela violência. E aí ela se vê na mesma situação que a mãe dela, e aí a bebê dela nasce e ela decide que acaba naquele momento, que ela vai ser a pessoa que vai encerrar esse padrão, né? Que ela percebe que tá se repetindo. Apesar dos pesares de tudo que foi a divulgação desse livro depois, dos posicionamentos da Colleen Hoover, do que se transformou esse filme, meu Deus, que pena o que se transformou esse filme. E como é ofensivo que tenha se tornado sobre qualquer outra coisa, senão a interrupção de um padrão de violência. É meio que essa a minha perspectiva. E eu falo isso que são leituras meio sofridas, mas é porque são histórias muito impactantes. Então, ainda que tenham essa carga emocional e psicológica, eu acho que vale a pena pelas reflexões que a gente tem a partir dessas leituras, sabe? Mas a maioria dos livros a gente faz um exercício de empatia, de compreensão, de se colocar no lugar do outro, né? Ainda que aquele outro não exista, é mais importante ainda que a gente tenha essa capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, porque essa é a melhor parte de ler, sabe? Desenvolver essa capacidade de sentir um pedacinho, uma porcentagem do que o outro tá sentindo e de repente passar a entender, ainda que não concordar com as atitudes que brotam a partir dali, sabe? Nesses vlogs também, uma das coisas que mais me animam de vir aqui e falar sobre é a possibilidade de ler as opiniões de vocês também. Tenho certeza que esse livro gera muitas opiniões conflitantes e acho que é uma coisa boa. Não acho que seja ruim que existam opiniões conflitantes. Então, deixe sua opinião conflitante nessa sessão de comentários e vamos conversar. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Se assistiu até aqui e acha que eu tô merecendo, por favor, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal.